Pessoal, boa noite. Hoje a gente veio aqui em um formato de podcast debater um pouquinho com vocês sobre o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana. Então, a gente separou alguns tópicos que chamaram a nossa atenção, algo que a gente conseguiu refletir um pouco mais, se aprofundar um pouco mais no livro e que fez sentido para nós, para nossa realidade e as nossas vivências. Então, de uma maneira bem leve, a gente vai colocar algumas frases, alguns trechos que chamaram a nossa atenção e a gente vai debatendo um pouquinho mais através do nosso olhar, e um olhar um pouco mais crítico também que a gente fez sobre o livro. Então, para começar, algo que ela traz muito no capítulo que a gente ficou responsável por trazer aqui para vocês é sobre as perdas simbólicas. E eu acho que eu já posso começar falando, né, gente, que as perdas simbólicas, elas são aquelas mortes que não é a morte de fato, né? São perdas que a gente vivencia ao longo da nossa vida e que vão estar presentes em toda a nossa vida, né? Fim de ciclos, um trabalho, um relacionamento, que não é a morte concreta, né? Não é o fim da vida, é o fim de um ciclo. E eu acho que tem muito pra gente falar sobre isso, né? Porque é algo que todo mundo, eu acredito, que tá aqui tem dificuldade de lidar com isso. Eu, particularmente, me identifiquei muito em tudo que ela trouxe, porque ela fala do e se, de projetos, de expectativas que a gente cria sobre alguma coisa, e do nada isso se rompe, e que é muito difícil lidar com isso. E pra mim, realmente é muito difícil. Como é que foi pra vocês, assim, essa parte? Pra mim, essa parte, a questão da morte simbólica, comparando com a morte concreta, foi algo que chocou com a minha realidade. Porque pra mim foi mais difícil de compreender a morte simbólica por ter experiência com a morte concreta. Tendo uma experiência com a morte concreta e sendo algo que um luto, algo que perdura na minha vida e é algo muito recente, eu não consigo enxergar a morte simbólica como um luto tão doloroso quanto a morte concreta. Eu até consigo enxergar que esse simbolismo, né, de terminar um relacionamento, terminar um emprego, porque vai estar ali ainda, né? A gente, até como a gente tinha conversado antes, né? A pessoa ela pode passar na frente da empresa dela, pode ver a pessoa novamente, mas aquele ciclo se encerrou. Então, pra mim foi um pouco difícil de compreender essas duas com tamanhas diferenças, mas dores reais e que acontecem. Eu acho que essa questão da perda simbólica é porque é uma dor que ela ainda vive, não é uma dor que acabou. Por exemplo, também perdi uma pessoa muito importante na minha vida de uma morte concreta, como a autora faz no livro. Mas a gente entende que acabou. Não tem mais como tu ver aquela pessoa novamente, tu não vai viver outras experiências, tu não vai passar por ela na rua. E isso te dói muito, dói por muito tempo, só que de alguma forma a gente tem a convicção de que aquilo não vai se repetir. Mas a perda simbólica, pelo meu ponto de vista, foi que a dor ela ainda pode continuar, porque tu pode ver aquela pessoa novamente, tu pode vivenciar uma situação com aquela pessoa de novo e passar pelo luto simbólico novamente. Então, claro, tem uma diferença muito grande, só que eu acho que a autora traz como uma dor maior porque ela vive ainda. Tem essa possibilidade de tu encontrar aquilo ali de novo e tu sofrer novamente da mesma forma que tu sofreu da primeira vez. Qual da dificuldade de a gente aceitar que morreu, né? Que o ciclo se encerrou. Eu fui demitida. Mas se eu conseguir voltar? E se eu voltar e me destacar mais? A gente não consegue ter essa visão tão clara de que se encerrou, morreu, ficou no passado. A gente tem que entender que o que ficou no passado ficou. Morreu, o ciclo se encerrou, fechou. Não existe mais a possibilidade de voltar. E eu acho que é aí que entra talvez a dificuldade maior, então o sofrimento maior, a gente entender que realmente morreu. Acabou, o ciclo se encerrou. O que eu achei muito legal, eu até trouxe aqui uma frase que ela traz no livro, que é: a última impressão vivida é a que fica e não a primeira. E eu acho que quando a gente fala dessa perda simbólica, e ela traz isso muito no livro, que a gente tem esse sofrimento maior, que nos machuca de uma maneira muito mais profunda quando a gente não vive esse ciclo com toda a intensidade que a gente poderia. E aí a gente fica no e se, a gente debateu ali antes. E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse me comportado de maneira diferente? Se eu tivesse feito uma escolha diferente? Só que, na verdade, as coisas são como são, não deixou ser aquelas fossem, né? E é a nossa presença, eu fazer o nosso 100% naquele momento, que
que vai definir como vai ser esse fim, esse ciclo, né? Porque aí eu vi que realmente é assim. Porque em fases da vida em que eu dei 100% de mim e não rolou, por X motivo, eu saí, tipo, tranquilo. Eu fiz o meu melhor, não deu, porque não era pra ser. Agora, quando tu não tem essa convicção, tu fica no e se por muito tempo. Muito tempo. É difícil colocar um ponto final, assim. E eu acho que é isso que ela traz, assim, pra nós, referente de perda simbólica. Porque a gente fica pensando se eu tivesse dado o meu melhor naquilo. Sim, Né? Então, eu acho bem interessante, é uma coisa que eu venho trazendo, tentando trazer pra minha vida depois que eu comecei a ler o livro, é exatamente essa entrega verdadeira e viver com presença. Por exemplo, se a gente morrer daqui 5 minutos, o que eu teria feito de diferente no meu dia? E por que eu não fiz isso? Sabe? Por que a gente fica vivendo no automático e não percebe e não olha pra, por exemplo, eu tenho 2 cachorrinhas dentro de casa, por que em vez de eu ficar focada com a minha cabeça no trabalho, eu não olho para minhas cachorrinhas que estão brincando? Ou prestar atenção no que alguém está conversando contigo e dar toda a presença para aquela pessoa. Mas a gente está ouvindo a pessoa e ao mesmo tempo está pensando nas demandas que a gente tem que fazer hoje, amanhã, e enfim, a gente acaba vivendo de uma forma que não aproveita 100% o tempo. Eu acho que é muito uma ideia construída, assim, porque a gente tá sempre pensando que em algum futuro. Então, é o dia da nossa formatura, o dia que eu tiver que eu casar, o dia que eu tiver um emprego melhor e tal. E a gente vive num corredor onde não tem fim, assim, onde o dia que acabar a gente vai dizer, poxa, mas eu não cheguei onde eu queria, né? Daí é fogo. Porque a nossa vida ela é embasada nisso, assim. A nossa felicidade, ela só vai ser atingida, entre aspas, quando atingir aquele objetivo. E quando atingir, não vai ser, né? Porque já vai ter outro objetivo. A gente vive pro futuro, né? Isso, e daí é muito disso que a autora traz também. O que você estava falando, amiga, sobre a perda simbólica, tanto a concreta quanto a simbólica, a autora traz muito sobre esse intervalo, que a gente pode até racionalizar assim, que é o momento onde o fato acontece e tu vai ver como tá reagindo, né? E ele é muito importante pra gente se reconfigurar e perceber que naquele momento não tem muito do que se fazer. Muitas vezes a gente vai ter mais do que sentir e é isso que basta, é isso que a gente precisa pra viver as próximas etapas e os próximos passos. Porque muitas vezes, igual ela coloca a frase assim, ó, o ar já saiu dos nossos pulmões, mas não deixamos entrar o ar novo por nos prendermos ao último suspiro. Então a gente fica naquilo, remoendo e tal, né? E não deixa com que a vida aconteça. Essa parte do limbo, né, do e se, eu também consegui lembrar de um pouco da questão das fases do luto da Elizabeth Kubler-Ross, que eu lembro que eu estudei em uma disciplina e isso me marcou bastante, porque eu estudei antes de experienciar um luto bem grande na minha vida. E sobre as fases do luto, a Elizabeth Kubler-Ross ela descreve a barganha na terceira fase, que é essa questão de tentar negociar uma realidade que ela é inegociável, né? A gente fica tentando pensar no passado como se ele fosse editável, como se a gente pudesse mudar algo. Se eu tivesse feito aquilo, isso não deveria, né, isso não teria acontecido. E a gente fica nessa questão que traz uma amargura, traz um arrependimento, e a gente fica preso naquilo. Realmente, que é o que ela falou, que a gente não deixa mais entrar o ar novo porque a gente se perde no último respiro. Ela também fala que entender que se tomamos aquela atitude, se fizemos aquela escolha, se decidimos estar ao lado da pessoa tóxica, é porque naquele momento era o que a gente podia ver. Então não se compara. Porque eu vivi anos num relacionamento abusivo e só me toquei no final. No momento tu não via o que estava acontecendo. Então ter essa compaixão com nós mesmos, não nos botar nessa posição de vítima. Ou nessa posição de quem fez a coisa errada na história. A gente tomou aquela decisão naquele momento porque era a melhor decisão que a gente podia ver. E a gente não pode comparar a decisão da época com a experiência que a gente tem hoje, porque o nosso olhar ele muda todo dia. A gente muda todo dia. Então, ela fala muito que ela acha que o livro, né, ela descreve que ele é contra o arrependimento. Ele acha que o arrependimento é um desperdício de tempo. A gente tem que olhar para trás com compaixão, entender que a história passou, entender que a gente deixou um legado naquela história, que aquela história nos marcou, e levar com a gente os aprendizados. Mas não ficar nos culpando, nos prendendo e não deixando entrar novos ares no pulmão por coisas que já aconteceram, que já encerraram, já morreram.
E muitas das vezes, né, a gente só tem essa percepção de que tá no local errado, que fez uma escolha que talvez não foi a melhor pra nós, justamente depois de passar por aquilo ali. Porque antes de vivenciar de fato, a gente não tem essa percepção. Porque a gente não tem a experiência daquilo, né? Exatamente. Às vezes chega alguém e te fala, não, mas não faz isso. Eu posso chegar pro Cauã e dizer, não, amigo, não, isso não vai dar certo. Aí o Cauã vai dizer, não, mas vai dar certo, porque tá super bom, super fluindo pra mim. Mas é que ele ainda não vivenciou aquilo que talvez eu já tenha vivenciado e saiba o resultado. E ele só vai ter essa convicção quando passar. Bom, do meu ponto de vista, em questão sobre a morte simbólica, era completamente diferente do que a gente já tinha, do que vocês apresentaram agora em questão dela ser fim de término de relacionamento, fim de emprego, saída do ensino médio, nessa questão. Pra mim, a perda simbólica é mais na questão de, tipo assim, alguém muito próximo à nossa família, com uma convivência muito grande com a gente, acaba que morre. E a gente fica naquela esperança de, tipo assim, do nada a gente acorda um dia de manhã e essa pessoa vai estar na nossa casa, conversando com a nossa família, porque eu não, se estava sempre ali. Então tem muito nessa questão do quando a gente tem muita afetividade com alguém que convive com a gente todos os dias e meio que quando a gente acaba perdendo ela, a gente fica com aquele sentimento tipo de... Cara, a gente quer a pessoa que a pessoa esteja ali, a gente quer a todo custo que aquilo não tenha acontecido. E no fim a gente tem que aceitar a questão do não tem volta. Quando é concreto não tem volta. Como eu não tive uma perda muito significativa na minha vida, acaba que a morte concreta tem uma visão completamente diferente pra mim. Como pra todos vocês que provavelmente já perderam alguém, próximo ou muito próximo, acaba que eu, como não tive, tenho uma morte simbólica, mas nessa questão de pessoas próximas, não de um trabalho, de um relacionamento ou nessas questões mais simplórias, vou dizer. Gente, então acho que é pra gente fazer uma conclusão de tudo que a gente falou aqui. E o que a autora realmente quis trazer pra gente é o viver o hoje, né? Que é tudo que a gente tem. E não é nem o hoje, é o agora, na verdade, né? Porque o hoje a gente nem tem essa certeza se a gente vai concluir no dia de hoje. E viver com intensidade, viver com tudo aquilo que a gente tem pra viver. Não ficar preso no e se eu tivesse feito diferente, eu poderia, eu viveria. Porque o passado a gente não modifica, assim como a Ellie falou, e o futuro a gente nem tem ele nas nossas mãos. A gente não tem esse controle. E acho que é isso, assim, acho que é isso que a autora trouxe pra nós ao decorrer de todo o livro. Mas, claro, ela veio falando sobre cuidados paliativos também no livro, ela veio falando sobre a morte de fato, sobre como não encaramos a morte, como a gente não conversa sobre a morte. Mas no nosso capítulo, acho que é isso que ela quis trazer pra nós de maneira bem forte. E eu acho que essa parte foi bem interessante porque, por exemplo, o Cauã ele trouxe um ponto de vista que ele tinha antes de ler o livro. Sim. Então ele entendia a morte simbólica de uma forma e depois de ler o livro ele entendeu o que a autora realmente quis trazer com isso. Então eu acho bem legal como esse livro ele realmente muda o nosso ponto de vista, traz uma experiência maior pra gente saber lidar com novas coisas e lidar com a morte no dia a dia, falar sobre ela. No dia a dia e também posteriormente quando a gente estiver, né, exercendo a nossa atuação como psicóloga, nossa carreira, que é o que todos nós estamos fazendo aqui. Acho que seria muito legal agora a gente trazer uma frase que marcou no livro para cada um de nós. E acho que se alguém quiser comentar sobre, pode comentar, mas acho que a gente trazer essa frase até para compartilhar ali com a turma também. Eu trouxe a busca pelo controle da situação impede a experiência na entrega. Porque justamente quando a gente quer ter controle de tudo, a gente não se entrega de verdade nos ciclos da vida e a gente acaba não tendo a experiência completa e mesmo que aquilo acabe, a gente não se sente satisfeito que deu o melhor de si. Trouxe aqueles que não se entregam a esse processo da perda, não se renovam para o próximo passo. É como eles ficassem presos num canal de parto. Esse trecho do livro ele trouxe para mim uma discussão de como é importante a gente viver o luto da maneira certa. E me impacta da forma de como que eu sei que eu tô vivendo o meu luto da maneira certa, né? Se eu tô vencendo o luto com negação, negação dos meus sentimentos, um retorno da rotina direto, sem tempo pra mim, sem tempo pra pensar naquilo que aconteceu,
como que isso impacta na minha vida. E também esse luto que não é vivenciado da maneira correta, o que ele vai ocasionar depois, né? Vai ocasionar em uma dor emocional intensa, até uma doença psicossomática, enfim. Isso me trouxe bastante reflexões sobre mim mesmo. Para mim, o que chama a atenção é a seguinte frase: o livre-arbítrio não tem a ver com o que escolhemos para a vida, mas de fato o que temos ao nosso alcance, e essa é a forma de viver as experiências. Que tem muito a ver com o que a Raíssa falou, sobre a gente não se culpar das escolhas que a gente teve naquele momento, porque eram as que estavam ao nosso alcance, que faziam parte do contexto que a gente estava inserido, assim, e viver aquilo sem uma culpa posterior, né? E também uma frase que me marcou muito além dessa foi que quando nos tornamos vítimas daquele processo do fim, quando fazemos escolhas baseadas em motivos errados, o fim doloroso é praticamente certo. Quando a gente não entende que terminou, quando a gente não entende que nossas decisões que tomamos foram porque na época pareciam ser as melhores, quando a gente se vitimiza, a gente não vive esse luto da maneira correta. E uma coisa que ela fala que é uma instrução dela para que a gente consiga encerrar ciclos, é viver todos os ciclos sabendo que uma hora vai acabar. Uma hora tudo vai morrer, uma hora tudo vai acabar. Então, pra gente viver com intensidade, viver não se vitimizando e não se baseando nas nossas próximas escolhas e motivos passados. Nossa, amiga. Eu separei esse trecho. Temos 1000 razões para sonhar, mas quando perdemos nossos sonhos, não deveríamos perder a razão. E eu acho que essa razão que ela traz eu não vou falar ânimo, mas essa motivação que a gente tem de vida, né? Porque quando a gente tá muito determinado com alguma coisa, a gente tira força até de onde a gente não tem, às vezes, né? Quando a gente quer realmente muito alguma coisa, a gente abraça aquilo ali. E quando aquilo não dá certo, meio que parece que é sempre banho de água fria. E eu acho que é isso que ela quis trazer, assim, que a gente não pode depositar tudo num sonho. A nossa vida não é um sonho, não é alcançar alguma coisa. A vida, ela é rotina, ela é cotidiana. Não é um conto de fadas. Não, a vida não é aqui é a minha vida, eu cheguei no ápice. Não, gente, a gente nunca vai chegar nisso, né? Talvez a gente morra muito antes de chegar perto de qualquer coisa parecida, né? Só que quando a gente tá vivendo mesmo, se o meu fim for semana que vem, eu vou terminar bem, porque eu vivi, né? Então eu acho que é isso que ela quis trazer aqui. E me fez refletir muito. A minha é a seguinte: no entanto, saber perder é a arte de quem conseguiu viver plenamente o que ganhou num dia. Eu já vou puxar Uma coisa complementa a outra, já né? vou puxar o teu e o meu, que tipo, é a gente aceitar que perder não é um problema, porque a gente sabe que a gente consegue seguir nossa vida. É dolorido, óbvio, é muito dolorido, mas a gente tem que saber e entender que a gente perdeu, mas a gente continua vivo, a gente tem que continuar vivendo, a gente tem que buscar seguir nosso sonho, mesmo que, tipo, alguns ainda são longes, outros a gente já conseguiu completar. Então, sempre continuar vivendo, não deixar estagnar, não deixar parar, porque a partir do momento que para, acaba também. Mas a gente vai encerrar mais um ciclo, né? Vamos encerrar mais um A gente ciclo. sabia que ia encerrar como a autora traz, que ia começar algo sabendo que vai ter fim em um momento. Nossa, é isso. É isso, gente. Tchau.